Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Aquele que acolheu, alegremente as promessas. A quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Até aqui. Meus irmãos, nós sabemos o que é o Evangelho, nós temos ouvido a respeito do Evangelho, constantemente tem sido falado nesta igreja a respeito do Evangelho, para que fique fixo na nossa mente e na nossa memória o significado do Evangelho, o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos lembrados disso nesse culto hoje à noite. Fomos lembrados que nós éramos pecadores e estávamos num estado irremediável. Nós nada poderíamos ter feito para que pudesse mudar a nossa situação. Deus, que pode fazer o impossível, aquilo que os homens não podem fazer, Ele é que fez algo por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus então é o Filho de Deus que se tornou homem, habitou entre nós, foi visto, foi reconhecido na figura humana. Ele assumiu a forma de servo e foi obediente a Deus até a morte, e a morte na cruz, como diz Filipenses capítulo 2. Jesus viveu uma vida aqui neste mundo sem pecado. Não pôde ser encontrado nele nada que pudesse manchar a sua vida. Ele viveu uma vida na mais absoluta perfeição. Ele foi puro, ele foi justo, ele foi santo, nenhum pensamento pecaminoso foi encontrado na sua mente, nenhuma palavra pecaminosa saiu da sua boca, nenhum gesto pecaminoso foi visto sendo praticado por ele. Ele não podia ser morto, porque ele viveu uma vida de perfeição. Quem que deve ser morto? Todo aquele que comete pecado deve ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se o salário do pecado é a morte, como Jesus poderia morrer se ele nunca pecou? Se ele nunca cometeu um pecado que fosse nem pensamentos, muito menos palavras e ações? A resposta está no Evangelho. Por que Jesus foi morto? A resposta é o Evangelho. A substituição criada por Deus. A substituição. Deus aceitou a morte de um inocente que recebesse a culpa no lugar do culpado. Isso é o Evangelho. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi considerado culpado, para que aqueles que creem nele pudessem ser considerados inocentes. Isso é a substituição, a doutrina da substituição. Por isso, todo aquele que está em Cristo Jesus
é considerado inocente por Deus. Ele é um inocente diante de Deus. Estes recebem o perdão de Deus. Estes são declarados justos por Deus. E essa declaração é uma ação de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A isso nós chamamos de doutrina da justificação. O ato de Deus declarar aqueles que se arrependeram e confiaram no Senhor Jesus Cristo justos. Deus declarou a estes justos, porque se arrependeram e confiaram no Senhor Jesus Cristo. Isso é a doutrina da justificação. É uma ação consumada, já determinada. O martelo foi batido, o juiz bateu o martelo. Já foi declarada a justiça, ou justos, àqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. E isso foi feito no céu. No céu está o trono do juiz. No céu é que foi declarada a nossa justificação. O justo juiz, Deus sentado no seu trono de glória, Ele declarou isso. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está assentado à destra de Deus e também intercede por nós. Agora veja que interessante, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Onde acontecem as acusações? Quem é o nosso acusador? O que diz o livro de Jó? Que um dia Deus recebeu Satanás, o nosso acusador, e ele foi acusar Jó. A acusação acontece lá, Deus permite que seja feita a acusação. Mas essa acusação não pode mais ter efeito, porque nós já fomos perdoados, já fomos declarados justos. Como podemos ser condenados se Cristo Jesus já morreu e ressuscitou? E onde Ele está? Assentado à destra de Deus e intercede por nós. Então tudo acontece no céu já está determinado. Assim a justificação acontece lá, é um ato consumado, já está determinado por Deus, já foi feito no céu. Por isso todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o seu nome arrolado na onde? No céu. Em Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus envia os discípulos, 70 discípulos, que Ele envia, Lucas capítulo 10, e quando eles voltam alegres, e eles dizem, Senhor, nós estamos tão alegres, porque em Teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus disse o que para eles? Não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados no céu. No céu você já está declarado justo. No céu está escrito o nome daquele que se arrependeu em Cristo Jesus e não pode mais ser mudado. Há um livro no céu, onde está escrito o nome daqueles que foram declarados justos. Então a justificação é uma coisa que aconteceu no céu. Agora eu pergunto, como ela pode ser observada aqui na terra? A justificação, meus irmãos, ela é um tanto teórica, na verdade. Ela tem um aspecto bastante teórico. Alguém que creu em Jesus, creu que Jesus nunca pecou, que foi um inocente condenado à morte, alguém que creu que por sua própria causa, por sua própria culpa, Jesus foi condenado na cruz, e alguém que se arrependeu disso e clamou a Deus por salvação, é alguém declarado justo, e tudo isso acontece no céu. Ainda que o arrependimento aconteça aqui, Deus declara isso a partir do seu trono de graça, que está no céu. Agora, como que a gente observa isso na terra? Como a justificação pode ser observada por nós? Existe um meio de observar a justificação. Existe um meio de contemplar a justificação, de comprovar a justificação aqui na terra. Ela pode ser observada, ela pode ser comprovada pela fé. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que foi escrita para um grupo de crentes nos primeiros dias da igreja, no primeiro século, que estavam sendo perseguidos, irmãos, e sofrendo uma perseguição muito forte. A vida deles estava se tornando extremamente difícil.
O capítulo 10 de Hebreus vai mostrar que eles estavam perdendo até seu salário. Eles estavam sendo impedidos de trabalhar, eles estavam sendo impedidos de comprar, de vender, de ter uma vida em sociedade, porque eles eram cristãos. A vida deles, irmãos, era uma vida extremamente difícil, porque eles afirmavam que eles haviam crido em Cristo. Então estava passando, eles estavam sofrendo uma tentação, estava passando pela mente deles deixar o cristianismo, voltar para o judaísmo, até que as coisas se acalmassem. Depois a gente volta para Cristo, depois a gente volta a ser cristão. Era isso que estava passando na mente deles. E a carta então foi escrita para encorajar aquelas pessoas a perseverarem. A carta é escrita mostrando que isso era impossível, eles não podiam abandonar a Cristo. O que eles estavam pensando em fazer era impossível. É impossível voltar atrás. Você não pode voltar atrás mais, a não ser que você não seja um verdadeiro convertido, a não ser que a sua fé seja uma fé falsa, a não ser que você não teve uma transformação verdadeira. É o que a carta afirma. Caso você realmente é salvo, você não pode voltar atrás, você não pode desistir. Se eles abandonassem a Cristo, se eles voltassem ao judaísmo para não serem perseguidos, eles estariam mostrando que não eram salvos. Então o autor escreve essa carta aqui para mostrar que alguém que é verdadeiramente salvo persevera. Ele se mantém firme na fé em Cristo Jesus. Mesmo em meio a dificuldades, lutas, perseguições, ele se mantém firme. Por isso que ele cita Abacuque capítulo 2, versículo 4. Veja no capítulo 10, aí no final do capítulo 10, veja os versículos, a partir do versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Por isso ele cita esta passagem aqui do Antigo Testamento: o meu justo viverá pela fé. Então a justificação, ela acontece no céu, é lá que Deus declara, é lá que Deus determina. Mas e aqui na terra? Como a justificação pode ser vista aqui na terra? Como ela pode ser observada aqui na terra? Ela é vista numa vida vivida pela fé. Aquele que foi declarado justo, então ele é justo. O meu justo vai viver pela fé. Aquele que foi declarado justo vai viver pela fé. Ela acontece no céu e se mostra na terra. Como que ela se mostra na terra? Numa vida vivida pela fé. O meu justo viverá pela fé. Hebreus então ensina que a evidência de que houve a justificação é uma vida pela fé. O que evidencia que de fato alguém é justificado, que alguém é justo, é a sua vida, a sua forma de viver, uma vida vivida pela fé. Por isso ele continua dizendo no versículo 10, se alguém retrocede, veja o que ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus está dizendo, o meu justo vai viver pela fé. Mas se ele volta atrás, se ele desiste, então eu não tenho prazer nele, então ele não é justo. Então ele não é salvo. Se ele retroceder, ele não é salvo. E aí então no versículo 39 ele diz: nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. E aí então ele começa o capítulo 11 dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer no versículo 6, no versículo 1 ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, importa que aquele que crê, que tem fé em Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que esperam nele, daqueles que o buscam. Então aquele que foi justificado por Deus, vive para agradar a Deus, vive pela fé em Deus. Só podemos agradar a Deus vivendo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o meu justo, aquele que foi justificado, Deus está dizendo, vai viver pela fé. E o que é viver pela fé? A resposta o autor apresenta no capítulo 11.
quando ele mostra todos estes exemplos de pessoas que viveram pela fé, mesmo no Antigo Testamento, ele começa com Abel, ele passa por Enoque, ele vai até Noé, de Noé ele vai a Abraão, de Abraão ele vai a Isaac, Jacó, daí ele vai a Moisés, ele vai a Raabe, e aí ele vai passar por Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, e vai uma gama de pessoas que ele vai citando em todo o capítulo 11, e no final do capítulo 11, a partir do versículo 35, veja o que ele diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes exemplos que ele cita foram pessoas que viveram pela fé, e a evidência de que eles eram justificados por Deus foi sua perseverança na fé. Viver pela fé, meus irmãos, é a evidência de que há salvação verdadeira. Viver pela fé é a evidência de que há uma justificação. Viver pela fé demonstra que aquela pessoa é justa aos olhos de Deus. Eu acho interessante a forma como o autor aos Hebreus escreveu aqui. Ele disse: o meu justo viverá pela fé. Aquele que pertence ao Senhor, aquele que foi declarado justo por Deus, vai viver pela fé. Então, o que é viver pela fé? Eu quero usar o exemplo de Abraão aqui, para responder essa pergunta. O que é viver pela fé? Primeiro, meus irmãos, viver pela fé é obedecer imediatamente. Viver pela fé é obedecer imediatamente. Veja o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão é o grande exemplo de viver pela fé. Ele é o pai da nação de Israel, meus irmãos. Deus dá início à nação de Israel quando ele chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Por que ele chamou Abraão? Ele chamou Abraão para fazer dele pai de uma grande nação. E o que esta nação faria? Essa nação prepararia o caminho para que o Filho de Deus viesse a este mundo. Esta nação seria o berço do nascimento de Jesus Cristo. É através de Abraão que Deus então iria abençoar todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão. E Abraão foi declarado justo porque obedeceu a Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, vai dizer que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3 também repete isso. Gálatas capítulo 3, versículo 6 faz o mesmo. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Romanos capítulo 4, versículo 20 vai dizer que Abraão não duvidou. Ele não duvidou, mas se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. E ele obedeceu. Agora, o texto diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A construção aqui, irmãos, a estrutura aqui, gramatical, ela é muito interessante. Porque o texto, na verdade, ele está dizendo assim que, quando Deus chamou Abraão, Abraão começou a obedecer antes de Deus terminar de falar. Essa que é a ideia. Enquanto Deus estava chamando, ele já estava obedecendo. Isso é uma obediência imediata. Ele não esperou Deus terminar de falar. Ele já tinha se levantado, já estava pronto, obedecendo a Deus. Por isso que ele é um homem que é um exemplo de fé. Ele teve uma obediência imediata. Ele não esperou nem Deus terminar de falar. Essa é a ideia. O tempo verbal aqui, quando diz, quando chamado obedeceu, a construção gramatical dá a ideia, ela traz a força de que enquanto Deus estava falando, ele já estava obedecendo. Antes de Deus terminar, ele já estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer. Essa é a ideia. Por isso a força, a ideia aqui é uma obediência imediata, uma obediência sem relutância, uma obediência sem questionamentos, é a obediência que não olha para dificuldades, é a obediência que simplesmente obedece, não olha para circunstâncias, simplesmente faz
o que Deus mandou fazer. E esse chamado de Deus para Abraão, aqui no versículo 8, meus irmãos, é o chamado de Deus para a salvação de Abraão. Ele obedeceu imediatamente. Aqui Deus não estava chamando Abraão, porque Abraão já cria em Deus. Deus estava chamando Abraão aqui para começar a crer nele. Abraão não era um servo de Deus quando Deus o chamou lá em Ur dos Caldeus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 12. Ele cria em deuses falsos. Josué capítulo 24, versículo 2, vai dizer que ele estava lá naquela terra e junto com seus pais, eles adoravam deuses falsos. Outros deuses. Então quando Deus o chamou, Deus não estava apenas chamando ele para sair daquela terra. Deus estava chamando-o para a salvação. E a obediência dele foi imediata. Quando Deus o chamou, ele se prontificou a obedecer a Deus. Na verdade, lembra muito a ressurreição de Lázaro, que está escrito em João capítulo 11. Você conhece a história? Quando Jesus chega em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, já cheirava mal, e o Senhor Jesus manda que se tirasse a pedra, e Jesus chega na porta do túmulo, e Jesus diz assim: Lázaro, vem fora. E Lázaro imediatamente se levantou e saiu do túmulo. Imediatamente. Abraão estava morto como Lázaro quando Deus o chamou. Não fisicamente, mas estava morto nos seus delitos e pecados. E o Senhor o chamou, e ele imediatamente veio. E Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, para seguir por uma terra que ainda lhe seria mostrada. Isto é um chamado, meus irmãos, para romper com o mundo. Romper com o seu lugar, romper com a sua cultura, deixar tudo para trás. É a obediência de um novo convertido. Um chamado para vir, um chamado para deixar tudo para trás. É interessante, Abraão não ficou olhando para trás com tristeza em ter que deixar tudo aquilo para trás. Sua terra, sua parentela, ele simplesmente obedece a Deus. É uma nova vida, meus irmãos, que começa pela fé em Deus. Tudo se fez novo. Ele rompe com tudo aquilo que Deus ordena, deixa tudo para trás e vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Isso é obediência imediata. Como alguém disse, Abraão troca, irmãos, toda a sua segurança para ir para uma terra que ele não conhecia. Ele deixa a sua terra, e era uma terra fértil, irmãos. Ele vivia no lugar onde haviam 2 rios, rios Tigre e Eufrates, uma terra fértil. Ele deixa para trás aquela terra, ele deixa para trás sua família, ele deixa para trás sua cultura, ele deixa para trás aqueles rios, e ele vai para uma terra que ele não conhecia. Esta é a fé de um novo convertido. Ele deixa para trás as suas crenças, ele deixa para trás a sua família, ele deixa para trás a sua cultura, ele deixa para trás a diversão, ele deixa para trás o pecado, ele deixa para trás para ir para uma coisa que ele não sabe muito bem o que é ainda, mas ele simplesmente obedece a Deus porque Deus o chamou, e ele faz isso pela fé. Ele sabe que Deus prometeu para ele o seu reino, mas ele não sabe quando vai ser. Nós não sabemos quando vai ser. Como eu queria que Jesus voltasse na minha geração. Como eu queria que Ele trouxesse o seu reino na minha geração, mas eu não sei quando é. Então eu tive que deixar para trás coisas e viver pela fé, aguardando isso. Foi o que Abraão fez, deixou a sua terra, foi para um lugar que ele não conhecia. Ele fez isso pela fé. Ele sabe que Deus prometeu para ele, mas não sabia quando seria. Não conhecia aquela terra. É assim conosco, meus irmãos. Nós sabemos que Deus nos prometeu o seu reino, mas nós não sabemos quando ele vem. Nós não sabemos quando vai acontecer. Nós sabemos que vamos receber, porque Deus nos chamou. Então viver pela fé é obedecer imediatamente. Segundo, viver pela fé, meus irmãos, é perseverar em meio a dificuldades. Perseverar em meio a dificuldades. Veja o versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O texto então diz que Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa. O verbo peregrinar aqui, meus irmãos, ele significa viver do lado de fora da casa. Literalmente significa viver do lado da casa e não na casa. Essa é a ideia deste verbo. Significa então viver numa terra que não é sua. Abraão saiu da terra que era dele, meus irmãos. Saiu da terra que lhe pertencia para viver numa terra que não era sua. A terra da promessa. Os pés dele estavam lá, mas ele era peregrino lá. Ele não era o dono da terra, a terra não lhe pertencia, ele teria que esperar. Apesar dele estar lá, a provação para ele é que a terra não lhe pertencia. E o texto vai dizer que ele viveu em tendas. Sabe o que significa viver em tendas? É viver como um nômade. Viver como alguém que não tem um lugar. Ele é um nômade. E ele estava passando pela terra que Deus prometeu, mas ele não podia se estabelecer na terra como se ela fosse sua. Então Abraão, ele peregrinou durante todos os dias da sua vida, até sua morte. Até sua morte ele viveu em tendas, peregrinando. Veja, deixou seu lugar seguro, deixou sua família, deixou sua cultura, deixou sua religião, para viver como um peregrino, como um nômade. E ele viveu aguardando aquela cidade superior, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então Abraão, ele viveu esperando a vida inteira. A vida inteira ele teve que esperar. A vida inteira ele teve que aguardar. Ele foi provado, mas viveu em obediência. Agora, meus irmãos, esse foi um tempo difícil para Abraão. Ser um peregrino, ser um estrangeiro, tendo deixado a sua segurança, partindo para uma terra que ele não conhecia, foi um tempo difícil para ele. Seus pés estavam sobre a terra da promessa, mas ele não podia ser o dono dela. Esta é a nossa vida. É assim que nós vivemos. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo aqui. A nossa morada não é aqui, meus irmãos. Nossas casas aqui são como tendas. Nós estamos passando aqui como nômades, nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos aguardando o tempo em que Deus vai cumprir a sua promessa, em que Deus vai nos estabelecer naquilo que Ele mesmo está preparando para nós. Nós estamos aguardando o dia que o Senhor Jesus virá estabelecer o seu reino e nós herdaremos a terra. Romanos capítulo 8 vai dizer que se alguém espera aquilo que vê, como espera? E se nós esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então nós estamos aguardando o tempo em que Deus vai nos trazer a paz que Ele prometeu. Como eu aguardo esse dia? Como eu aguardo o dia em que o Senhor vai trazer o seu reino, onde, meus irmãos, a vaca vai pastar com a ursa, o leão vai pastar com o cordeiro, a criança vai brincar sobre a toca da cobra e nada vai acontecer com ela. Como eu aguardo esse dia em que o leão vai comer palha com o boi. Como eu aguardo esse dia em que Satanás estará preso. Como eu aguardo esse dia em que toda lágrima dos meus olhos será enxuta. Mas esse dia ainda não chegou. Nós estamos passando por um tempo difícil, porque nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo aqui. Nós estamos aguardando este dia, mas até esse dia chegar, nós não temos segurança. Nós estamos literalmente nas mãos de Deus. Nossas casas aqui, você acha que elas são suas? Você acha que você tem segurança aqui? Eu e você, a igreja de Cristo Jesus, ela é peregrina e forasteira neste mundo aqui. Nós estamos aguardando o tempo em que Deus vai vir e vai nos trazer a paz que Ele tem prometido para nós. Enquanto esse tempo não chega, meus irmãos, nós somos, como Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, peregrinos e forasteiros. Então esse é um tempo de dificuldade. É um tempo difícil. E qual é o tempo difícil, irmãos? O tempo difícil, o tempo mais difícil é sempre o tempo do meio. É o tempo do meio.
Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, irmãos, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, tudo era novidade, não é verdade? Tudo era novo e nós ficamos muito empolgados. Novo convertido, né? Ele fica tudo é novo para ele está desfrutando daquela alegria da sua conversão, e aí eu vejo o novo convertido querendo ler livro, ele compra versões de Bíblia, ele quer evangelizar, ele fala de Cristo, ele quer contar para os outros, tudo é novo, porque ele está numa nova caminhada, ele está descobrindo um monte de coisas novas, e tem muita emoção envolvida. Então eu fico imaginando quando Abraão saiu lá da terra dele, e ele foi para uma terra que ele não conhecia, e conforme ele ia conhecendo aquela terra, as emoções que tomavam conta dele, a alegria que tomava conta do coração dele. Mas com o passar do tempo, não tem mais novidade. Ele é um peregrino, ele vive em tendas, ele começa a encontrar dificuldades, de repente ele se vê no meio de uma guerra, 5 reis contra 4 reis, como está escrito lá em Gênesis capítulo 14. O Senhor promete para ele que ele vai ser pai de uma grande nação, o filho não vem, aí a mulher dele tem a excelente ideia de pedir para ele deitar-se com a escrava dela, ele deita-se com a escrava dela, nasce um menino, e depois que o menino nasce, acontece uma guerra dentro da casa dele. A esposa dele já não quer mais aquela escrava, manda que ele despeça ela, então ele tem que mandar a escrava embora junto com o filho dele, e as coisas não acontecem, não tem nada novo, a novidade acabou, e agora são lutas e lutas e lutas. E essa era a vida de Abraão, peregrino e forasteiro. Nada muda, apenas temos a dificuldade de sermos peregrinos e forasteiros. É aqui que muitos desistem. O começo é maravilhoso, o final é glorioso, mas o meio é difícil. O meio é de ser um peregrino e forasteiro. Mas o texto diz que Abraão passou por isso. Ele perseverou pela fé. Pela fé, Abraão viveu como um peregrino, habitando em tendas. Pela fé, seus filhos viveram assim também, como um estrangeiro na terra que Deus prometeu. Ele era um estrangeiro na terra que Deus prometeu. Meus irmãos, uma evidência da justificação é a perseverança quando tudo está difícil. Isso é uma evidência de que alguém é salvo. É quando ele persevera em fé, quando tudo está difícil. Aquele que vive pela fé, ele persevera em meio às dificuldades. Ele sabe que é um tempo de aguardar. Ele sabe que é um tempo de peregrinar. Nós não somos donos desta terra. Ela não é nossa. Um dia vai ser. Irmãos, a minha situação, a sua é a mesma de Abraão. Nós estamos com o pé na terra aqui, mas ela não é nossa. Um dia isso aqui vai ser nosso. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37 vai dizer a mesma coisa. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fará sair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Os mansos herdarão a terra. Veja, eu estou com o pé nela, como Abraão, mas ela não é minha. Eu sou um peregrino e forasteiro aqui, mas um dia o Senhor vai dar essa terra, um dia o Senhor Jesus vai vir reinar aqui, um dia Ele vai estabelecer o seu reino aqui, e enquanto esse dia não chega, nós temos que peregrinar pela fé, temos que viver pela fé. Quem desiste, não tem fé, e se não tem fé, não é justo, se não é justo, não é salvo, mas o justo foi justificado por Deus e vive pela fé. Então o que é viver pela fé? Obedecer imediatamente e perseverar em meio a situações difíceis, como foi Abraão. Terceiro, o que é viver pela fé? Viver pela fé é estar firmado na fidelidade de Deus. Veja o versículos 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão não somente para deixar a sua terra, mas também para fazer dele uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade.
Sua mulher tinha 65. Ele era velho e Deus disse que surgiria dele uma grande nação. E o tempo passou, Abraão não tinha filhos, ele ficava cada vez mais velho. Humanamente falando, a situação estava cada vez mais difícil, as coisas estavam se complicando, ele estava ficando cada vez mais avançado em idade, seu corpo já não tinha mais vigor, e ele só podia mesmo viver pela fé, e não pelos prazeres da juventude. Ele tinha que viver pela fé. E a fé aqui no versículo 11, meus irmãos, ela continua sendo a fé de Abraão. As irmãs, por favor, não se ofendam comigo. Mas Sara não teve fé. A fé foi de Abraão. Eu sei que você lê e fala assim, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Mas no grego, irmãos, a fé aqui é de Abraão. Pela fé de Abraão, Sara foi mãe. Sara foi uma boa esposa. Vocês têm que imitar Sara. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz que vocês serão de um espírito manso e agradável a Deus, porque vocês são filhas de Sara, que devem ganhar seus maridos sem palavra alguma, apenas pelo seu procedimento, para que os maridos, ao verem o procedimento de suas esposas, se tornem obedientes à palavra de Deus. Então, Sara foi uma boa esposa. Sara é uma mulher digna de ser imitada. Mas a fé é de Abraão. Nós temos que ser honestos com o que o texto diz. A fé é de Abraão. Você vai perceber isso no final do versículo 11. Veja o que diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A promessa nunca foi feita para Sara, sempre foi feita para Abraão. Sara escutou do lado de dentro da tenda, mas sempre a palavra foi feita a Abraão, foi dita a Abraão. É pela fé de Abraão que Sara gerou um filho. Então o que Abraão teve? Abraão teve por fiel aquele que fez a promessa. Abraão considerou a fidelidade de Deus. E isso aconteceu quando ele estava com 100 anos de idade e a sua esposa com 90 anos de idade. Agora, por que ele continuou agindo pela fé? Ele recebeu o chamado quando ele tinha 75 anos de idade. 25 anos depois, ele ainda não tinha um filho. Mas por que ele continuou agindo pela fé? Por que ele agiu assim? Porque ele sabia quem tinha feito a promessa. Ele teve por fiel aquele que fez a promessa. Foi por saber quem é Deus que ele continuou vivendo pela fé. Foi por saber quem Deus é. Deus é fiel, ele cumpre o que promete. E ele disse que faria de Abraão uma grande nação. Abraão olhava para o seu corpo, ele olhava para o corpo da sua mulher, e ele dizia, humanamente falando, eu não sei como nós vamos nos tornar uma grande nação. Eu sou um velho, você é uma mulher velha, já se passou o costume das mulheres para você. Eu perdi o meu vigor da juventude. Como que nós vamos ser uma grande nação? Humanamente falando, isso é impossível. Mas quem fez a promessa? Quem falou que vai fazer? Deus tem prometido cuidar de nós, meus irmãos. Ele é fiel. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mas junto com a aprovação, Ele vai enviar também o livramento, de forma que você possa suportar a aprovação. É muito interessante, né? Tem gente que acha que o livramento é tirar a aprovação. Não, o livramento é força para você suportar a aprovação. E Ele vai fazer isso por quê? Porque Ele é fiel. Nós temos que tê-lo por fiel. Deus prometeu que Ele não vai deixar faltar para você o pão para você comer, a água para você beber e a vestimenta para te cobrir. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Então, quando nós desistimos, porque nós estamos no meio da caminhada, quando nós começamos a desistir, começamos a ficar desanimado, eu já não quero mais ir para a igreja, porque nada acontece na minha vida, a minha vida não muda, e no começo estava tudo muito bom, mas agora acabaram-se as novidades, agora são só problemas e lutas e dificuldades, e você começa a querer desistir, você começa a voltar-se para si mesmo, você começa a procurar atender seus próprios desejos, a fazer sua própria vontade. Você sabe o que você está dizendo? Deus é um mentiroso.
Ele mentiu. Ele prometeu cuidar, mas não está cuidando. Abraão não pensou assim, sabe por quê? Abraão teve por fiel aquele que fez a promessa. Ele nunca desistiu. Por isso que Romanos capítulo 4 vai dizer que ele não duvidou. Mesmo com 100 anos, ele não considerou o tamanho da dificuldade. Ele considerou quem fez a promessa. Não importa o tamanho da sua dificuldade, meu irmão, minha irmã. Não importa o tamanho do seu problema. A questão é quem prometeu cuidar de você. Antes de olhar para o seu problema, olhe para quem prometeu. Olhe para quem falou. E a promessa foi cumprida. Então a questão não é o tamanho do nosso problema. A questão é quem fez a promessa de cuidar de nós. Essa que é a questão. E a promessa foi cumprida. De um homem amortecido, como diz o versículo 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia do mar. Nenhuma situação é difícil para Deus. Viver pela fé é viver firmado na fidelidade de Deus. Foi assim que Abraão viveu pela fé. Quarto, o que é viver pela fé? Viver pela fé é viver o presente olhando para o futuro. Viver o presente olhando para o futuro. Veja o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão, Isaque e Jacó morreram sem obter a promessa. Eles viveram sem tomar posse da terra, viveram como estrangeiros. Mas porém eles viram de longe. Engraçado o texto dizer que eles até saudaram. Sabe o que é isso? Eles estão olhando para o futuro com uma fé, irmãos, com uma esperança que eles conseguem enxergar e saudar o que eles estão vendo. Eles estão olhando para o futuro, eles estão vendo, eles vivem o presente, influenciado pela promessa que Deus fez para o futuro. E vive o presente olhando para o futuro. A fé que eles tinham em Deus influenciou a forma como eles estavam vivendo aqueles dias. A esperança do futuro. Por isso que Abraão suportou tudo o que ele suportou, meus irmãos. Porque ele tinha uma certeza do futuro. Ele tinha uma certeza do que Deus ia fazer com ele no futuro. Com um olhar de fé, ele enxergou o cumprimento da promessa. E ele saudou de longe. Viu aquilo, né? E ele confessou, junto com seus filhos, que eles eram estrangeiros sobre a terra. Peregrinos. Esse era o tempo presente. O tempo presente é, hoje eu sou um peregrino e forasteiro, eu confesso. Agora o que é o tempo futuro? Um dia eu vou ser dono. Um dia eu serei dono. E eu tenho esta certeza. Isso é viver o presente influenciado para o futuro. Por isso que tem gente que não gosta daquilo que a Bíblia fala do futuro, né? As doutrinas do futuro, ou as doutrinas das últimas coisas. Tem gente que acha que é apenas uma teoria. E para que ficar estudando essas coisas do futuro aí? Meus irmãos, nós temos que conhecer o que Deus planejou para nós no futuro. Quando eu conheço o que Deus prometeu para mim no futuro, eu vivo o presente com fé nele. Eu vivo o presente sendo influenciado por isso. Muitos crentes são confusos no presente, porque eles estão confusos com aquilo que o Senhor vai fazer no futuro. E um dia o Senhor Jesus virá e vai estabelecer o seu reino neste mundo aqui, e nós vamos saber o que é isso. E eu posso saudar isso. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia é por que Jesus foi chamado de o segundo Adão. Tem gente que acha que o Senhor Jesus vai vir, e aí a gente já vai para o céu, já vai acabar tudo nessa terra aqui. Mas por que ele é chamado de segundo Adão? Quando Adão foi criado, ele foi colocado aonde? No céu ou na terra? Onde que Adão foi colocado? Para cuidar do quê? Do céu ou da terra? E era tudo perfeito, não era tudo perfeito? Tudo harmonioso. Meus irmãos, puxa vida, fica imaginando a vida de Adão, né? Adão olhava assim, o leão pastando. Ele olhava, o leão estava comendo palha. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 30. Quem lê, entenda. E ele olhava, Deus disse assim, tudo
o que brota sobre a terra, toda a erva do campo, dou a todos os animais. E Abraão olhava aquilo assim, todos os animais vivendo em harmonia, e ele tinha que cuidar de tudo aquilo ali para Deus. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Ele perdeu. E nós viemos depois dele nesse mundo caído. Mas Deus prometeu, Isaías capítulo 11, que quando o seu filho vier reinar neste mundo, ele vai restaurar todas as coisas. Então Isaías capítulo 11 vai dizer que o leão vai voltar a comer palha. Eu não sei como é que os biólogos vão explicar isso aí. Humanamente falando é impossível, mas humanamente era impossível Abraão gerar um filho, não era? Eu não sei como é que eles vão explicar isso. Romanos capítulo 8 diz que quando o Senhor Jesus vier estabelecer o seu reino, toda a criação que está gemendo até agora vai ser restaurada. E nós estaremos juntos com Ele. Quando eu olho para isso, me faz viver melhor o presente. Reconhecendo que hoje nós somos peregrinos e forasteiros. Agora, porque nós podemos ver isso no futuro, nós podemos viver hoje com contentamento e paciência. Porque nós olhamos para o futuro com esta certeza, nós podemos hoje viver na dependência de Deus. Jesus virá nos buscar, meus irmãos. E Ele vai nos introduzir no seu reino. E eu posso saudar isso de longe. Eu posso ver isso de longe. Isso me faz confessar que hoje eu não tenho nada, mas um dia eu vou ter com Ele. Então nós sabemos que nós não temos aqui nesse mundo tudo o que Deus tem prometido para nós. Mas quando o Senhor Jesus vier, nós receberemos todas estas coisas. Viver pela fé é viver o presente. Somos peregrinos e forasteiros, mas olhando para o futuro, saudando o futuro, quando seremos donos, junto com o Senhor Jesus, de todas as coisas. Quinto, o que é viver pela fé? Viver pela fé, meus irmãos, é também desprezar o mundo. Veja o versículo 14. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então viver pela fé é viver desprezando o mundo. Abraão e seus primeiros descendentes não ficaram olhando para trás. Eles não ficaram olhando de onde eles tinham saído, a terra de Ur dos Caldeus, onde eles tinham tudo, onde eles tinham toda a segurança, onde eles viviam confortavelmente. Eles não ficaram se lembrando de onde haviam saído, como havia sido bom aqueles anos lá. Eles não ficaram se lembrando daquela segurança que eles tinham. Eles romperam com aquilo, romperam com aquela terra. Eles deixaram aquilo para trás, eles desistiram daquilo, eles saíram daquele mundo. E eles não consideravam mais voltar para lá. Isso é uma verdadeira conversão. Não considera mais voltar. Eles não ficaram de caso com o mundo. De caso com o mundo que Deus havia dito para eles abandonarem. O viver pela fé é desprezar o mundo de onde nós saímos. Desprezar. Por isso a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que procede do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não ameis o mundo. Os que vivem pela fé não ficam com o pé no mundo e o pé na igreja. Não tem como. Eu tenho que romper com o mundo, deixar para trás. Não posso considerar mais voltar. Eu tenho que esquecer dele, como Abraão fez, como seus filhos fizeram. Eles só seguiram aspirando uma nova pátria. E é interessante aqui o verbo aspirar aqui, irmãos. O verbo aspirar aqui, a ideia dele é alguém se esticando assim para tocar alguma coisa. É um esforço que alguém está fazendo para alcançar algo. Isso que é aspirar. Eles desejavam a nova, porque tinham se esquecido da velha. Deixa a velha para trás. Não olhe mais para ela. Jesus disse, não é?
que alguém que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o seu reino, não pode entrar no seu reino. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que eles estavam de costas para a terra de onde eles haviam saído. Eles desprezaram aquela terra. Eles estavam agora se esticando para alcançar a nova. A terra estava atrás, estava nas costas deles. Eles não queriam mais voltar para lá. Eles queriam alcançar aquela que é superior, aquela que Deus estava preparando para eles. Aquele que vive pela fé, meus irmãos, vive de costas para o mundo. Despreza o mundo, despreza seus prazeres, despreza suas ideias, despreza seus conselhos. Ele deseja algo superior, ele deseja a pátria celestial. E o texto diz algo maravilhoso, meus irmãos, no versículo 16. O texto diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O texto está dizendo que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus por aqueles que desprezam o mundo. Deus os chama de seus filhos, de seus servos. Aliás, 1 João vai dizer: vede com que grande amor que Deus nos amou, a ponto de sermos chamados seus filhos. Deus não se envergonha de ser o pai daqueles que estão desprezando o mundo. Deus não se envergonha de ser chamado de Deus por aqueles que estão desprezando o mundo. O que significa também, o que implica dizer que Deus não deseja que o chamem de Deus aqueles que têm o pé no mundo. Aqueles que ficam flertando com o mundo, ficam se dividindo entre o mundo e a igreja. Deus odeia que eles o chamem de Deus. Deus não é o Deus deles. Deus não quer ser o Deus deles. Deus quer ser o Deus daquele que virou as costas para o mundo e olha só para Ele, Deus. Só para a pátria que Ele está preparando, só para a cidade que Ele está preparando. Sabe por quê? Você não consegue ficar de frente para os dois. Nós não conseguimos ficar de frente para os dois. Ou eu amo um e desprezo o outro, ou eu amo o outro e desprezo este um. Não tem como você ficar cogitando entre dois pensamentos. Não tem como você amar as duas coisas ao mesmo tempo. Então quem vive pela fé? Quem vive pela fé está de costas para o mundo. Ele não fica flertando com o mundo. Ele fica tentando trazer o mundo. Ele rompe com o mundo. Ele não considera mais voltar para lá. Ele abandona o mundo, como está escrito aqui. Eles não ficaram com saudade daquela terra. Eles não fizeram como fez o povo de Israel, que quando foi para o deserto ficaram com saudade do Egito. Eles viveram pela fé, desprezando o mundo. E o que é viver pela fé? Sexto, meus irmãos, viver pela fé é obedecer, mesmo quando tudo parece não fazer sentido. Viver pela fé é obedecer, mesmo quando tudo não parece fazer sentido. Veja o que diz o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Deus resolveu provar Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 22. Deus pediu para Abraão em sacrifício o seu único filho. E quando você lê Gênesis capítulo 2, o texto diz assim: Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: sacrifica-me teu filho, teu único filho. E Deus ainda lembra: a quem tu amas. Sacrifica-me ele, me dá ele, o filho da promessa. É engraçado que Deus havia dito que faria com Abraão esta aliança de fazer dele uma grande nação. E aí Abraão então gera Ismael, que é o filho de Agar, a escrava de Sara. E quando Ismael vem diante de Deus, Deus diz: não é através dele que eu vou cumprir minha promessa. A minha promessa vai ser do filho que Sara vai te dar. Daqui 1 ano virei a ti e Sara terá dado a ti um filho. É nele que eu vou cumprir a minha promessa, não é em Ismael.
E então Abraão tinha consciência, Isaque era o filho da promessa, e não Ismael. E chega Deus agora e diz: sacrifica-me Isaque, teu único filho, me ofereça a ele em holocausto. Deus tinha cumprido a promessa que ele havia tanto tempo esperado, 25 anos esperando. Quando Deus fez a promessa, ele já era velho, mas Deus deixou ele ficar 25 anos mais velho para cumprir a promessa. E ele viveu pela fé, e ele recebeu o cumprimento da promessa. E agora que ele recebe o cumprimento da promessa, Deus vem e põe ele numa prova, em algo que não fazia sentido nenhum. Nada fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque Deus nunca pedia sacrifícios humanos em sacrifício. Nunca pediu humanos em sacrifício. Deus mesmo havia dito que se alguém derramasse o sangue de um ser humano sobre a terra, o seu sangue seria derramado. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Era algo totalmente estranho. Deus nunca pede isso. Mas agora Deus vem e pede o meu único filho, o filho que Ele disse que ia fazer dele uma grande nação. Como pode Deus ter feito um milagre e ter trazido Isaque quando Abraão tinha 100 anos de idade e agora pede que Isaque seja sacrificado? Isso não fazia sentido nenhum para Abraão. E quando você lê lá a história, o texto diz que Abraão levantou de madrugada, preparou os animais, preparou a lenha, pegou o seu facão, o seu cutelo, pegou Isaque, pegou os servos dele e disse: vamos, o Senhor vai mostrar um lugar para nós, para a gente sacrificar. Ele não questionou Deus. Logo de madrugada ele foi cumprir o que Deus tinha mandado ele fazer. E quando Deus quer provar, né, irmãos? No meio do caminho, Isaque olha para ele e diz assim: papai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas cadê o animal? Deus, na sua soberania, irmãos, quando Deus quer apertar a prova, irmãos, não tem jeito. Quando Deus quer provar, na sua soberania, Ele fez com que Isaque falasse assim com Abraão. E o que Abraão disse para ele? Meu filho, Deus proverá. E lá foi Abraão fazendo algo que não fazia sentido nenhum. Algo estranho até o caráter de Deus. Isto é obediência, meus irmãos. Mesmo quando as coisas não fazem sentido. Viver pela fé é obedecer a Deus, mesmo quando a gente não compreende tudo. Às vezes somos muito arrogantes, nós queremos que Deus venha e explique para nós, tintim por tintim, tudo o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes nós achamos que Deus deve explicação para nós. Quando Ele está provando a nossa fé, quando Ele está querendo que nós confiemos no caráter dEle, que é bom, confiemos no poder dEle, que é poderoso para reverter situações, como aqui o texto de Hebreus diz, que Abraão creu, se é para matar Isaque, eu vou matar, eu sei que Deus pode ressuscitar ele, porque Deus diz que vai fazer dele uma grande nação. Eu vou obedecer, Deus mandou eu fazer, eu vou obedecer, eu não tenho que ficar pedindo explicação para Deus. Às vezes a gente quer que Deus explique tudo para nós. Ele tem que dizer para mim. Ele tem que me dar todas as explicações, porque não está fazendo sentido, está muito estranho. Por vezes, meus irmãos, nós vamos ter que nos submeter a situações em que na nossa mente não vai fazer nenhum sentido. Mas nestes momentos, Deus estará provando a nossa fé. Nestes momentos, Deus estará provando a nossa dependência dEle. Ele não quer nosso questionamento. Ele quer a nossa obediência. Às vezes, as coisas não vão parecer lógicas. Como pode Deus pedir para eu honrar um governo onde o que ouço são só notícias tristes? Só corrupção, mentiras, e eu venho na palavra dele, ele diz: honre. Ore por eles, se submeta, pague seus impostos. Como pode uma mulher ter que se submeter a um marido que não serve a Deus? Às vezes, mulheres, filhas de Deus, têm que se submeter a maridos que não conhecem a Deus e não faz nenhum sentido.
Não faz nexo nenhum. E tem que se submeter porque o Senhor manda se submeter. O Senhor manda fazer. Como pode um filho ter que honrar um pai incrédulo que não é temente a Deus? Como pode? Não faz nenhum sentido para quem está nessa situação. Mas o Senhor diz: honre, obedeça, não questione. Viver pela fé, meus irmãos, é viver obedecendo, mesmo quando tudo não faz sentido. Deus vai fazer ter sentido depois, como foi o caso de Abraão. Abraão amarrou Isaac. Fico imaginando Isaac também, né? Você é o sacrifício, meu filho, vem cá. E ele começa a amarrar Isaac. Coloca Isaac sobre a lenha. E ele pega o seu cutelo e ele vai imolar o filho dele, meus irmãos. E o anjo vem e disse: pare, Abraão, agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho, Isaac. Viver pela fé é obedecer, mesmo quando não faz nenhum sentido. Deus vai fazer ter sentido depois. Quando Abraão olhou para o lado, o que estava ali do lado, enroscado entre os arbustos? Um carneiro, com o chifre enroscado. Que coincidência, né? Que coincidência, né? Ele olha para o lado, um carneiro enroscado lá nos arbustos, com seu chifre, tentando sair. Para o crente não tem coincidência, irmãos. O crente tem um Deus soberano que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça dele. Não tem coincidência. Isso é viver pela fé. O Senhor está no controle de tudo. E Abraão olhou e ficou imaginando: está vendo meu filho, não falei? Deus proveu, olha aí o cordeiro. E ele sacrificou aquele cordeiro no lugar de Isaac. Deus fez ter lógica, quando tudo parecia ter lógica. Isso é viver pela fé. Então o que é viver pela fé? Viver pela fé é obediência imediata, obedecer imediatamente. Viver pela fé é perseverar em meio às dificuldades. Viver pela fé é considerar a fidelidade de Deus. Aquele que fez a promessa é fiel. Viver pela fé, meus irmãos, é viver o presente, olhando para o futuro. Viver pela fé é desprezar este mundo. E viver pela fé é obedecer a Deus, mesmo quando tudo não faz sentido. Estas são as evidências de que alguém de fato é justo. Estas são as evidências de alguém que é justificado por Deus. Alguém declarado justo por Deus. O meu justo viverá pela fé. Então, como que eu vejo a justificação? Ela acontece no céu. Deus bateu o martelo lá. Deus me declarou justo lá. Mas como eu evidencio isso? Numa vida pela fé. Não desista, meus irmãos. Nós estamos no meio. O meio é difícil. O meio é difícil. O meio é de peregrinação. O meio é de sermos forasteiros. Mas não vamos desistir. Porque o justo, ele vive pela fé. Aquele que fez a promessa é fiel. Você concorda com isso? Vamos orar.